Os dois caminhos que permeiam todas as Escrituras. Nós que cremos em Jesus, aquele que é a luz do mundo, percebemos que do princípio ao fim das Escrituras, nós temos em desenvolvimento dessas duas linhas, ou destes dois caminhos. No princípio, Deus disse que o homem poderia fazer duas coisas. Primeiro, ele poderia comer de todas as árvores do jardim. Esta é a provisão de Deus para o homem. Mas de uma árvore ele não poderia comer, porque ela o mataria. Portanto, desde o princípio, nós fomos colocados diante de duas situações. Logo depois do pecado, nós temos também duas situações, a de Caim e a de Abel. Caim foi até Deus, Abel também foi até Deus. Caim, nós andando por toda a Bíblia e terminando em Apocalipse, porque a semente que está em Gênesis termina irá de terminar em Apocalipse. O caminho de Caim leva ao lago de fogo. O caminho de Abel leva a Nova Jerusalém. O caminho de Caim é o homem tentando religar-se a Deus. O homem havia perdido a provisão de Deus. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a misericórdia, a bondade havia sido perdida. Só podia ser recuperada da maneira de Abel, através do sacrifício. Na linha de Abel, que aponta para Cristo, está a Nova Jerusalém, a cidade eterna que representa todos aqueles que foram salvos por Cristo. Neste momento, você que crê em Jesus, você sabe fazer a diferença entre Nova Jerusalém e a Grande Babilônia? O caminho de Caim termina na Grande Babilônia. A Grande Babilônia é o sistema religioso corrompido. O sistema religioso corrompido é exatamente o homem fazendo como Caim, isto é, ofertando a Deus o fruto da terra, fazendo as coisas para Deus segundo a sua alma. É porque sabemos que o fruto da terra são as coisas da nossa alma. Leiam a parábola do semeador. Jesus diz que é o bom semeador e o nosso coração é a terra. Logo, a terra é a mente humana caída. É a velha terra. E esta velha terra precisa de uma nova semente, de uma boa semente para se tornar uma boa terra. E assim nós precisamos da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para que possamos estar na Nova Jerusalém. Mas também nós podemos ser como Caim e tentamos ir a Deus através dos nossos sacrifícios. Muitos tentam ir a Deus por meio de seu dinheiro. Outros tentam ir a Deus por meio das suas músicas, dos seus hinos. Outros tentam ir a Deus gritando, falando e sendo religiosos ao máximo, alguns subindo ao monte. Então tentam se aproximar de Deus. Todas as religiões do mundo é para se aproximar de Deus. É para conhecer a Deus. É para chegar a Deus. Alguns até mesmo dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus diz que só Ele é o caminho que leva ao Pai. Portanto, só há uma maneira de nós chegarmos a Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então nós precisamos do sacrifício. É o caminho de Abel. É assim nós precisamos dele como a oferta. Ele foi sacrificado. E assim o pecado é tirado de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando o pecado é tirado, a nossa velha natureza morre com Cristo e então ressuscitamos com Ele para viver uma vida de Nova Jerusalém. O que há na Nova Jerusalém? Ouro e pedra preciosa.
Isto é, natureza divina é obra do Espírito Santo. Então, na Nova Jerusalém, nós temos natureza divina. Na carta de Pedro, diz que nós que tomamos o caminho de Abel e andamos pelo caminho que é Jesus, nós somos participantes da natureza de Deus. É muito diferente ser participante da natureza de Deus e ser filho de Deus e ser religioso, andar no caminho de Abel ou de Caim. Veja bem, o que nós precisamos de compreender e de aprender é que há uma grande diferença. Não há nenhum esforço no caminho de Abel, porque nele, nós, segundo Romanos 12, apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é sacrificar o nosso corpo? Significa que nós somos plantados na morte de Cristo. Não fazemos mais a vontade da carne. Não calculamos nem julgamos as coisas com os olhos da carne. Nós não andamos segundo a nossa mente natural porque o coração é enganoso. Jeremias 17. Mas aprendemos que, negando a nós mesmos e tomando a cruz a cada dia, andando no caminho estreito, nós chegamos no Espírito Santo. E andando segundo o Espírito, nós somos casas da Nova Jerusalém. Alguns pensam que a Nova Jerusalém é uma cidade que Deus preparou para nós. Mas veja que ela é a esposa do Cordeiro. Jesus não vai casar com uma cidade literal. Jesus vai casar com a noiva, que é a igreja e que somos nós. Então as casas são pessoas. Então o que é a Nova Jerusalém? São as pessoas que andaram no caminho de Abel, que andaram no caminho estreito e que têm a natureza divina, isto é, ouro, e que têm a obra do Espírito Santo, que é pedra preciosa. Leia de novo o Apocalipse. Então você verá que o Apocalipse é a colheita de tudo que está em Gênesis. Veja bem, cuidado. Se você não está na Grande Babilônia, lá é um lugar de engano, é uma religião muito grande, é uma religiosidade muito grande. Ela é chamada de a Grande. A Nova Jerusalém é chamada de a Santa. Há uma diferença entre ser santo e ser grande. Você pode estar num grande movimento, mas você precisa de ser santo, isto é, ter ouro, ser participante da natureza de Deus. O mais importante é isto. Os crentes de hoje não veem assim. Eles acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo a si mesmo. Fazem o que acham bonito. E depois de uma certa reunião, ou adoração, ou culto, acham bonito o que eles fizeram. Mas são os olhos da carne que estão julgando. E algum homem diz, nossa, como foi maravilhoso adorar o Senhor desta maneira. Mas Deus não olhou. Ora a Deus e veja se ele te responde. Veja se não está no caminho de Caim. Deus não olhou para ele. Ele ficou irado. Você também não ficará satisfeito em saber que Deus não te ouve ou não olha para você. Portanto, devemos vigiar e orar e compreender o Evangelho. O Evangelho é o caminho de Abel. Abel era pastor de ovelhas. Ele trouxe algo para sacrificar. Na verdade, somos nós mesmos. Nós precisamos de estar sacrificados com Cristo. Senão o pecado estará vivo. Senão estaremos separados de Deus, sendo religiosos, tentando ser aceitos por Deus. Lembre-se, só Cristo é aceito por Deus. Por isso ele é o caminho. Por isso os que estão em Cristo não têm mais nenhuma condenação, porque a condenação que havia para nós foi para Cristo, e nele nós morremos. O que as pessoas precisam de entender é que morrem em Cristo para ressuscitar com ele, e assim viver a nova vida, viver a vida da Nova Jerusalém. Portanto, perceba, no princípio das Escrituras temos Caim e Abel. No meio das Escrituras nós temos caminho largo e caminho estreito. Nós temos porta larga e porta estreita. Veja que no final das Escrituras nós temos a Grande Babilônia e a Nova Jerusalém. Veja a diferença das duas. Na Grande Babilônia a pessoa tem muito prazer na sua alma. Tem o fruto que ele ama, o fruto da alma. Tem muito comércio. São coisas que os homens trocam entre si. E fazem entre si para agradar a Deus. Mas não é assim na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é ouro puro.
é ouro transparente. E a glória de Deus é a sua glória. Portanto, a única glória que nós devemos ter aqui na terra é a glória de Deus, não a nossa glória. A glória de Deus é a vida de Jesus em cada um de nós. Portanto, dia após dia, o justo viverá de fé. Veja bem, o justo, ele não vive de cantar hinos para Deus. O justo, ele não vive de ficar em joelhos diante de Deus. O justo, ele não vive de alimentar o seu corpo com comida ou deixar de alimentar comida. Ele vive de fé. O justo vive de fé. A vida que é ouro puro, a vida de Deus, vem pela nossa fé. Porque se Deus for por nós, quem será contra nós? Portanto, medite nessas duas situações. Perceba onde você está, para que não seja enganado. E assim, estejamos todos na Nova Jerusalém. Nós somos a Nova Jerusalém. Jesus diz que nós somos uma casa edificada sobre a rocha. Há também os dois fundamentos. Leiam as Escrituras. São dois fundamentos. Um que edifica sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Sobre a areia é a Babilônia. São as obras das igrejas feitas segundo o homem, segundo a mentalidade humana. Mas a casa edificada sobre a rocha, o que é? O que pratica a palavra de Deus, pratica a palavra de Jesus. Então aí que está a vida, aí que está o ouro. Precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai operar em nós e fazer real em nós o reino de Deus. Portanto, temos a grande Babilônia, o reino dos homens, e temos a Nova Jerusalém, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a Nova Jerusalém? Jesus está no único trono com Deus, e o rio da água da vida, claro como cristal, está correndo. Que este rio da água da vida, claro como cristal, esteja correndo em ti, isto é, a mente de Deus pura, clara como cristal, esteja correndo em ti. É assim que é a verdade de Deus. E é assim que nós devemos meditar. Fiquem na paz do Senhor e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.